Meu amiguinho, tudo bem? Tô aqui falando porque eu gosto de falar, cara, sabe? Eu até digito assim, mas eu não sou muito chegado em digitar, não. Eu gosto mais é de falar. Eu gosto é de falar, da palestra, da aula. Assim eu gosto de fazer. Então eu vou dizer uma coisa pra você. Com relação à patrística, se a gente for entrar na patrística, não vai ter pro catolicismo romano, cara. Principalmente na patrística dos primeiros séculos, a gente vai entrar lá e vai ver que os pais da igreja, eles diziam exatamente contra vários dogmas que vocês da Igreja Católica Romana usam hoje. Católico, todos nós somos. Eu sou católico. Eu posso dizer para você, eu sou católico sim, e com muito orgulho, porque eu faço parte da universalidade da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo sempre foi universal, sempre foi católica e sempre será. Mas romana, aí existe uma grande diferença, existe um grande abismo entre a Igreja Católica, no sentido de ser a Igreja Universal de Cristo, e a Igreja Católica no sentido de ser a Igreja Romana, que se auto-intitula única Igreja fundada por Jesus Cristo. Isso nem a Bíblia, nem a história, nem a patrística, isso não prova. Você só vai encontrar algo parecido com isso daí séculos depois, quando o sistema católico romano já estava começando a se formar e estava começando a tirar a autonomia das outras igrejas. Aí você vai encontrar algo parecido. Inclusive, se você não sabe, no século VI, no ano de 740, se eu não me engano, existia uma igreja cristã pura, que era a igreja de Nortúmbia, na Inglaterra, onde o catolicismo romano foi lá, falou com o rei da Inglaterra na época, e como você sabe, né, você conhece muito de história, a igreja na época era submissa ao poder do Estado, quer dizer, o poder secular e o poder da igreja eram assim, andavam juntos, né? E a Igreja Católica Romana foi na Inglaterra e tirou a autonomia da igreja de Nortúmbia, né? E com autorização do rei da Inglaterra, porque a igreja de Roma, o Papa Romano, ele convenceu o rei da Inglaterra a tirar a autonomia da igreja local e colocar para a igreja de Roma, né? Quer dizer, se submeter a igreja local à igreja de Roma. Então, você tem que estudar um pouquinho mais de história e sair desses sites apologistas católicos, de Fernando Nascimento, de Cris Macabeu, essa cambada de doente mental que só fala besteira sem conhecimento de história nenhum. Isso eu falo com consciência porque eu tenho conhecimento. E sai desses sites aí e começa a estudar história, entendeu? Para depois você ver se você segue a Cristo ou se você segue a uma religião. Primeiro que estude a história imparcial, não estude a história que a tua igreja coloca na tua cabeça. Que isso daí você está fazendo errado e pode ser que você leve também muitas outras pessoas ao erro. Com relação ao nosso debate, imagens. Eu posso ter uma imagem na minha casa? É claro que eu posso. A hora que eu quiser, eu posso pegar um estátua e colocar aqui na minha sala. Eu posso pegar uma foto da minha mãe, olhar para minha mãe que já faleceu e me lembrar dela. Agora existe uma grande diferença de eu pegar a foto da minha mãe no dia do aniversário dela, colocar a minha mãe no andor, sair por aí pendurada com a minha mãe, com meus familiares, cantando louvores à minha mãe, colocando velas em volta da imagem dela e colocando flores. Existe uma grande diferença. Eu posso ter um quadro com a foto de Tiradentes na minha casa? Posso. Posso comemorar o dia de Tiradentes? Posso. Foi um herói da nossa pátria, não foi? Posso. Mas existe uma grande diferença de eu comemorar o dia de Tiradentes do que eu pegar uma imagem de Tiradentes e sair por aí cantando louvores a Tiradentes e me ajoelhando na frente de uma imagem de Tiradentes e pedindo para que aquela pessoa representada na imagem de Tiradentes me socorra junto a Jesus Cristo. Isso existe uma grande diferença. Eu coloquei aí Irineu de Lyon, coloquei umas passagens para você ver. E eu tenho aqui comigo, ó, livro, várias passagens patrísticas que eu posso colocar confrontando a igreja de Roma. Inclusive, cara, é muita coisa que você precisa estudar para você sair dessa sua cegueira espiritual em que você se encontra. Com relação à igreja de Cristo, como vocês pregam ser uma igreja visível e sem defeitos, eu digo para você a igreja de Corinto. Paulo chamava a igreja de Corinto, está lá no 1 Corinto capítulo 1, chamava a igreja de Deus. E sendo que a igreja de Corinto era cheia de defeito. Cheia de defeito. Depois Paulo sente o sarrafo na igreja, cheia de defeitos. Um dos principais defeitos era a dissensão entre os irmãos, discussões, brigas, pessoas que não se entendiam na igreja daquela época. Mesmo assim, ela não deixava de ser igreja de Deus. Igreja de Corinto, igreja de Deus. Paulo chama ela assim, mesmo com todo o defeito que ela tinha.
Por que que ele chama ela assim? Porque a igreja imaculada e a igreja sem defeito é a igreja invisível, não é a igreja visível, não é uma instituição que Jesus Cristo criou, cara. Para eu chegar nessa conclusão, foi 5 anos de estudo, de muita patrística, de muita história do cristianismo, enfim. E se a gente for entrar na patrística, cara, olha, vai ficar feio para você e para qualquer católico que ousar desafiar a patrística dos primeiros séculos, né? Vir com a patrística lá do século 6, 7 é fácil, onde o sistema romano já estava ali se formando e tirando a autonomia das outras igrejas. Agora você chegar com a patrística dos primeiros séculos, onde o cristianismo puro e imaculado ainda era pregado em diversas igrejas, onde não existia jurisdição do bispo de Roma sobre os outros bispos, aí que é complicado. Você refutar a patrística dos primeiros séculos. As portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja. Por quê? Porque sempre houveram, durante toda a história, cristãos legítimos e verdadeiros adoradores de Jesus Cristo, batizados, que criam nos seus ensinamentos e seguiam os seus mandamentos. Então, contra esses cristãos, que é a verdadeira igreja de Cristo, contra esses cristãos o inferno não prevalece e nunca prevaleceu. A igreja de Cristo, ela não é uma igreja que na Idade Média matou milhares de pessoas através da Inquisição, torturou algumas outras milhares através da Inquisição e também queimou. Só de bruxas, se eu não me engano, foi 35 mil bruxas, né? É lógico que eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que o catolicismo romano, com a sua Inquisição, matou milhões. Não chegou a milhões. Os historiadores chegam num número aí próximo de 130 mil pessoas mortas através dos séculos da Inquisição na Idade Média. Fora os cruzados católicos, né? A gente sabe muito bem como a tua igreja, como a igreja de Roma, como que ela conseguia a conversão, ou como que ela fazia com aqueles que não entravam no seu sistema, como ela fazia com aqueles que se diziam cristãos, quer dizer, para ser cristão você tinha que pertencer à igreja de Roma. Se você não pertencesse à igreja de Roma, meu filho, tu tava lascado. Os caras te botavam numa tortura lá, e ó, ou você se regenerava, ou tu ia para o poder secular, onde o poder secular te mandava para o andar de baixo ou para o andar de cima, né? Então, com relação às imagens, você disse aí da Arca da Aliança, me mostra onde que eles estão se ajoelhando na frente da Arca da Aliança, onde eles estão pedindo intercessão à Arca da Aliança, onde que eles estão fazendo isso daí? Eles não estão fazendo isso daí. Carregar a Arca da Aliança não quer dizer pedir intercessão. Então, eu vejo você fazer muito essa pergunta aí. Posso ter imagem? Posso. A Igreja Católica Ortodoxa, ela usa imagens como ícone. Ela não usa imagens para fazer o que o catolicismo romano faz. Eu posso ter imagens como ícone? Posso. Posso ter imagem que eu quiser. Posso ter uma estátua na minha casa? Posso. Posso carregar a estátua no meu braço? Posso. Desde que eu não faça com a estátua algo que a palavra de Deus considera como idolatria. Então, vamos ver, cara. Eu vou colocar aí para você ver. Vou almoçar agora. Se deu sorte que hoje eu tô de folga. Vou almoçar agora. Depois eu vou colocar alguns escritos patrísticos aí para ver se você ou algum membro da tua igreja, da tua religião, consegue refutar, cara. Conselho que eu te dou, velho. Se converta a Cristo enquanto é tempo. Para de idolatrar essa religião, que essa religião não vai te levar a lugar nenhum. Só a perdição. Vamos lá. Vamos almoçar. Depois vamos entrar na patrística dos primeiros séculos para a gente ver quem é que tá com a razão.